Oi, Ed. Tá conectando ainda. Precisada essa mulher. Você tá conectando, o outro já tá. Oi, tudo bem? Então vamos lá, amores. Vamos só fazer uma. Oi, Bruninho. Tudo bom? Oi, Ana. Oi, Lúcia. Então, só fazer uma chegada. Traz a consciência para o corpo, sente o corpo respirando em instantes. Para se conectar com o que o Tsogni Rinpoche bonitinho chama de okayness. É um contentamento, uma confiança de que tudo está bem, nada falta, está tudo bem. E vai abrindo espaço para a gente se encontrar com a sabedoria da lama, Elizabeth. Que ela possa nos ajudar a investigar tudo que nós chamamos de realidade. E abrindo os olhinhos. E vamos nessa. Então, vamos lá, Chuchus. Vou compartilhar aqui, tá? Pra gente começar. Oi, Karine. Oi, Ivone. Oi, Simone. E todo mundo. Vamos lá. Deixa eu já tirar a marcação aqui para não se atrapalhar da próxima vez. Então vamos ver onde a gente está. A gente está indo tão rápido nesse estudo aqui. A gente está no capítulo 3 já. Tá certo que tem 21, mas tudo bem, está no 3. E a gente está nesse subtítulo aqui, nessa sessão aqui, sem eu na mente. Então, ela explicou que o Buda começou a investigar todas as realidades, né? De todas as experiências. Então, começou pelo corpo. O Buda concluiu que, embora o corpo pareça e funcione como aspecto físico do eu, né? Ele não tem limite, não tem fronteiras. Não é algo que existe em si mesmo, por si só, né? Ou a partir de si mesmo, como se fosse separado do outro. O corpo é composto de todos os elementos da natureza, né? É muito louco isso. A gente contempla, faz a contemplação do corpo, né? Pelos elementos terra, deixa eu ver se eu acho, se eu falo a sequência certinha. Terra, água, fogo, terra, água, ar, fogo, espaço. A gente vê que, acho que é terra, água, fogo, ar e espaço, né? Não faz muita diferença, na verdade, mas assim que a Lama Santa ensina, a gente vê que o corpo está representado, assim, né? Representa, é composto por todos os elementos que não são corpo, né? Muitos elementos de não corpo, como diz o Thich Nhat Hanh, né? Então, nesse sentido, o corpo é infinito. E ainda assim, ele experimenta o calor, a respiração, o movimento da sua forma física, né? Ele se manifesta com uma forma física, né? Mas cadê o eu? A pergunta dela é: cadê o eu? Onde é que está o eu? No corpo, ela já chegou nessa conclusão que não está, né? E agora vamos ver na mente. O Buda não está mais morno, ele está quente, quente, quente. Ele não consegue encontrar as fronteiras do seu ser físico. Conclui que se o eu não pode ser encontrado dentro nem fora do corpo, então deve residir na mente. E o Buda procura as fronteiras da mente. Onde a mente acaba e onde o nosso universo começa. O questionamento do Buda aqui é simples e direto, mas temos que parar e refletir. Alguma vez nós questionamos a natureza do saber?
Eu desconfio que essa palavra no inglês, não sei se alguém tá com, se a Carol tá com inglês aí, mas deve ser knowing, né? É uma desgraça de traduzir essa palavra, porque a gente pode, o saber pode dar a impressão que é saber uma coisa intelectualmente, né? Mas é um sentido só de essa capacidade de a gente perceber o mundo, né? A palavra mais correta talvez fosse cognoscência, mas é uma palavra estranha também. Essa capacidade de perceber, né? De experienciar as coisas, né? Alguma vez, conscientemente, nós pensamos se as coisas existem ou não? Nós pressupomos que é um eu. Nós sentimos a presença, o empurra e puxa do eu muitas e muitas vezes, mas normalmente nós não nos perguntamos onde o eu pode estar e o que que ele é. Então, o processo de investigação do Buda pode ser desafiador e pode dar um medo, né? Eu lembro o Lama contando, Lama Wallace contando, eu não lembro se era acho que era um ensinamento do Dalai Lama sobre a ausência de eu, e daí que ele estava conduzindo uma prática de meditação analítica, né? Então, tava todos os monges lá, assim, quietinhos, assim. Deixa eu tirar um pouquinho aqui só para mostrar. Os monges estavam todos ali participando da prática, daqui a pouco um fez assim, ai, bateu a mesa. Um pegou e fez assim, apertou o colarinho, assim, sabe? Tipo, para ver se ele tava ali mesmo, porque acho que o monge estava tendo a impressão de que ele não existia, né? Aí ele deu uma apertada no colarinho, assim, só pra, nossa, será que eu tô aqui? Será que eu não tô, né? Só para se certificar de que tava ali, né? Vai dando uma aflição, né? Pode ir dando uma aflição. Como assim o eu não existe? O vilão, como assim? Que eu tô... Que sou eu, né? Pode dar uma aflição. Mas lembra sempre que você tiver essa sensação, assim, de... Ai, caramba, então, será que eu não existo? Lembra, assim, sempre assim, que o eu não existe da forma como a gente acha que existe, né? Mas é lógico que na realidade relativa ele existe, né? Senão a gente estaria fazendo como... que seria isso aqui, né? Isso que está acontecendo aqui? O encontro do quê? Né? De o quê? De imagens na tela, do quê, né? Então, é lógico que o eu, os eus todos existem, né? Só que não do jeito que a gente acha, com tanta solidez como a gente acha que tem, né? É isso, a gente dá uma consertada, assim. Então, o processo de investigação do Buda pode ser desafiador, e não pelo fato de seus ensinamentos serem abstratos, mas sim porque eles demandam que investiguemos profundamente a nossa própria experiência. E esse exame da experiência é uma contribuição única da sabedoria do Buda. São necessários alguns músculos mentais, mas é por um importante propósito, nos levar direto ao coração da questão. Bom dia, Gabi. Bom dia, querida. Então, o Buda olha profundamente dentro da natureza do knowing, da percepção, da cognoscência, e compreende que tanto quanto o corpo, a nossa habilidade de conhecer qualquer coisa, eu usaria a palavra perceber. Vê se faz mais sentido assim. Porque aqui ela não está falando de conhecer no sentido nem filosófico, nem intelectual, né? Ela está falando no sentido de perceber, percepção das coisas, né? Tipo, a gente percebe essa garrafa aqui, mesmo que a gente não entenda exatamente o que ela é feita, não é esse tipo de conhecimento que ela está falando, né? Mas não é maluco, gente, a gente perceber, a gente refletir sobre isso? Como que é? E teve um determinado momento, assim, no retiro do Alahuasca, que eu me dei conta, falei, nossa, caramba, como é que todas as coisas existem, né? Como é que a gente existe? De onde surge tudo isso? Como é que as coisas existem pra gente? O mundo existe pra gente? Não é? Pensa nisso, assim. É, se a gente não tivesse essa capacidade de perceber, o mundo simplesmente não existiria para nós, né? A gente não existiria, não é? Tem a ver com a existência, essa capacidade de percepção, né? Com a experiência de existência. Isso é um negócio muito louco, muito louco. E isso, agora eu vou compartilhando reflexões minhas, que podem ser completas viagens, né? Mas compartilhando, não é? Não tá no livro, não tá no livro da Lama. Mas essa capacidade de perceber as coisas, ela é igual desde sempre. Desde sempre. Desde que eu era criancinha. Eu tenho a impressão que eu percebia, né, diretamente as coisas, e tá também do mesmo jeito que eu percebo hoje. Claro que, né, aí toda a capacidade
de refletir sobre as coisas, de compreender. Talvez fosse até mais livre, né, quando era criança, mas enfim, era diferente do que hoje, né? O conhecimento em si sobre as coisas. Mas a capacidade de percepção direta, assim, é igualzinha. E deve ser igualzinha para todo mundo, eu acho. Sei lá, reflexões, assim. Mas é uma experiência muito íntima, né? Ter consciência das coisas, ser capaz de perceber as coisas, né? Uma experiência muito íntima e muito óbvia e está presente o tempo inteiro. Quer a gente esteja acordado, quer a gente esteja dormindo, quer a gente esteja sonhando, né? Dormindo mesmo, sono profundo é um pouco mais rebaixado, assim, né? Mas não tá desligado, é como se fosse um... O Lama fala que é como se fosse o... Sabe aquecedor de água? Não sei se todo mundo tem aquecedor de água, gás em casa. Mas tem um piloto ali, né? Que fica ligado o tempo inteiro. Não tem que ficar ligando o aquecedor toda hora, né? Tem um pilotinho lá que quando você acende a água, liga a água, ele... Puf. Então, é como se tivesse sempre um pilotinho da nossa consciência, né? Aí quando a gente acorda, buf, quando a gente sonha, buf, quando a gente tá dormindo, fica o pilotinho lá. Quando a gente tá no sono profundo, né? Aliás, dia 18, o Eric vai dar um ensinamento sobre bardo do sonho às 4:30 da manhã, no domingo, dia 18 de junho, 4:30 da manhã. Depois eu vou passar o convite para todo mundo. Mas já botar na agenda, 4:30 da manhã, animem-se a acordar cedão. Porque esses horários da Europa, não sei que eles fazem um horário que todo mundo, que seja igual para todo mundo, né? Ainda não inventaram isso. Então, o Buda olha profundamente dentro da natureza do conhecer, da percepção, e compreende que, tanto quanto o corpo, a nossa habilidade de conhecer qualquer coisa também surge na dependência de outros elementos. A mente funciona como um espelho. A mente percebe alguma coisa porque tem alguma coisa ali, né? Para ser percebida. Não existe a percepção independente do que é percebido, né? Vai ser traduzido, Lu. Essa que você fala vai acordar às 4:30 da manhã, com todos os neurônios bem yes! Para poder traduzir, porque senão. Eu também pensava assim, mas quando eu voltei na cidade que fui criada, eu vi que a minha percepção mudou completamente. Eu achava que tudo era muito maior. Então, Aninha, mas o que eu quero dizer da percepção ser igual, é assim, não as qualidades que a gente atribui às coisas, né? O que a gente acha das coisas, que conceitos que a gente atribui às coisas, mas mais no sentido da capacidade de perceber que tem alguma coisa ali, sabe? Direto, primeira, não o que a gente depois fala sobre aquilo. Ah, isso aqui é grande, isso aqui é pequeno, não, isso, mas a capacidade de receber as informações por meio dos 5 sentidos, de perceber o que está acontecendo na mente, né? Uma percepção mais básica, assim. Antes de a gente atribuir conceitos, de a gente nomear, antes disso, só a capacidade de perceber, que eu quero dizer, que eu tenho a impressão que é a mesma. Hoje, Hum, deixa eu te falar, algumas vezes, sabe, quando eu estou meditando, e quando eu estou assim mais, meditação mais diária e tudo, eu não sinto meu corpo, tem momentos que eu não sinto. uhum. É como se ele sumisse. É, é assim, né? A nossa atenção, ela é normalmente seletiva, né, Lu? Então, se você leva, pode ter várias explicações isso. A mais, a mais grosseira, a explicação mais grosseira, que possivelmente não é o caso seu, é sonolência mesmo, né? Simplesmente a nossa percepção se afunda, assim, não chega a ser sonolência, mas é um grau de torpor, assim, que a percepção afunda um pouco, e a gente já não tem muito discernimento das coisas, as coisas se misturam. Mas outra explicação é que realmente quando a gente se desprende das, de, desse hábito da nossa mente de nomear, de separar as coisas, né? Aí parece que a noção de corpo mesmo, ela se desfaz, porque tem um hábito nosso de pegar as impressões todas, né? Todos os sentidos, tudo que vem pelos sentidos físicos, agrupar, botar né? Transformar aquilo num objeto e discriminar, né? Isso aqui é o meu corpo, o que não está aqui debaixo da minha pele não é corpo. Então, a nossa mente ela discrimina os objetos o tempo todo, né?
ela pega as impressões que ela está recebendo dos 5 sentidos físicos, as aparências todas, transforma aquilo num objeto, né? E fala, bom, isso aqui, as sensações táteis são o meu corpo, né? Então a gente transforma as aparências num objeto. Quando a gente se aprofunda um pouco mais na meditação, isso se afrouxa um pouco. E a gente já não tem muito esse discernimento, isso aqui é meu corpo, isso aqui não é meu corpo, né? Mas só você pode dizer o que está acontecendo, assim. Talvez você esteja focada na experiência mais sutil da mente, por exemplo. E aí o corpo meio que não tá no campo de atenção, né? Então é como se ele não existisse mesmo. Mas você tem que perceber o que é que está acontecendo, Lulu. E você pode sim treinar para ter uma experiência na meditação que inclui todas as percepções de todos os sentidos. Você não precisa ficar nomeando, isso não é bom, né, mesmo, né? A gente não está querendo isso, na verdade. A gente está querendo se desprender da objetificação, né? Da mente conceitual. A gente está querendo se desprender da mente conceitual, né? Mas a percepção de todas as impressões dos sentidos, elas não precisam desaparecer. Só você que vai saber dizer, não é nem bom nem ruim. Assim, a Carol original constou, do we ever question the nature of knowing? É um saco esse knowing. Porque, né, eu tenho a sensação que percepção funciona melhor, porque é uma coisa mais anterior à mente conceitual, que vai nomear, que vai categorizar, que vai dizer gosto, não gosto, tanto faz, blá. The Buddha looks deeply into the nature of knowing. It realizes that in the same way the body arises independent of other elements. Então, porque a consciência, se diz que a consciência tem duas características principais. Uma é o knowing, ou a gente traduz como cognoscência, porque o Lama usa essa palavra, o Lama Wallace usa essa palavra cognoscence. Então, é essa capacidade de perceber as coisas e a imaterialidade ou a vacuidade, assim, mas no sentido de não ter substancialidade, né? Essas são as duas características da consciência. Então, aqui, como ela está falando sobre a mente, né, sobre esse aspecto da consciência, eu sinto que a palavra percepção funciona melhor. Pode ser que ela não sente o corpo que está no estado natural do corpo e da mente. Não necessariamente, né? Porque a gente pode sentir as sensações táteis sem ter sem transformar, sem reificar as sensações, sem dar uma concretude para as sensações, né? Sem nomear. Essas aqui são as sensações do meu corpo. Mesmo que ela não fale isso. Mas tem sempre uma coisa, isso aqui é o meu corpo. É apenas sentir, né? Só sentir. Mas se a gente leva a atenção completamente para o espaço da mente, por exemplo, a gente pode perder a experiência de corpo mesmo. Porque a atenção está focada em outro lugar. Né? E assim, a atenção ela é seletiva normalmente. A gente não consegue prestar atenção em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. E se a gente foca muito um determinado aspecto da nossa experiência, a gente perde outros, né? Então depende da prática que a gente está fazendo. Se é uma prática de shamatha com foco na mente, por exemplo, a gente pode perder a experiência de corpo mesmo, né? Que é como se a gente levasse toda a nossa atenção para a mente. O corpo não está na mente, né? As sensações táteis não estão na mente, não surgem a partir da mente, né? Mas a gente também pode fazer uma prática de foco mais aberto e procurando perceber tudo que surge na consciência, sensações táteis, sons, imagens e o que está acontecendo na nossa mente, né? Sem estreitar o foco. Também é uma outra prática da presença aberta, né? A gente pode fazer, depende da prática que a gente faz, por isso que só a Lúcia que pode dizer mesmo o que está acontecendo. E pode ser simplesmente sonolência, às vezes quando a gente está entorpecido, né? Quando surge um pouco de torpor, a gente perde um pouco. Hoje pode sentir, o contrário, pode sentir que o corpo tá super pesado, pesa 200 toneladas, assim. É como se o elemento terra já estivesse se dissolvendo, assim, né? A gente já tá próximo de dormir. Aí, ladeira abaixo, provavelmente, né? Bom, então o Buda olha profundamente dentro da natureza desse aspecto da consciência de poder perceber as coisas e compreende que tanto quanto o corpo, a nossa habilidade de conhecer qualquer coisa também surge na dependência de outros elementos. A mente funciona como um espelho.
no qual todas as formas, pensamentos, emoções e sensações são refletidos. Não é bonito isso? É como se a capacidade de perceber as aparências todas, ela refletisse as formas, né? Refletisse tudo que está sendo apresentado para ela. O que quer que seja apresentado para a consciência, ela percebe, ela reflete, como se ela formasse uma imagem, né? Formasse uma percepção daquilo, né? Eu falo imagem porque a gente está falando né, de campo visual, mas os sons também funcionam da mesma forma, né? Quando olhamos para o nosso reflexo no espelho, nós não conseguimos separar o espelho do nosso reflexo nele. Espelhos, por definição, sempre refletem imagens. Então, a imagem e o espelho dependem um do outro. Nós não podemos dizer que o nosso reflexo e o espelho são uma só e mesma coisa. Nem podemos dizer que estão separados. Nem são a mesma coisa e nem são coisas separadas. Vemos o reflexo do nosso rosto, claro e reconhecível. É muito perfeita essa metáfora, né? Não dá para dizer que o reflexo do nosso rosto no espelho e o espelho são a mesma coisa, mas elas não existem de formas separadas, né? Mesma coisa na nossa mente, todas as aparências que ela é capaz de perceber. O Buda sente o frescor da lua na sua pele. Ele entende que sem a presença da lua, ele não poderia reconhecer o seu frescor ou experienciar os seus raios luminosos, trazendo brilho à paisagem da floresta. A mente, por definição, conhece objetos. Nossa consciência e a lua dependem uma da outra. Por meio do conhecer ou da percepção, os nossos mundos internos e externo se unem. A lua e a nossa consciência não são uma única coisa, mas tampouco podemos separar a lua da consciência que temos dela. Nem a mesma coisa, nem coisas separadas. Nós experienciamos esse globo brilhante iluminando o mundo ao nosso redor. Em nossa experiência, todas as causas e condições, nossos mundos interno e externo, os elementos, tudo se une. Mas onde está essa coisa chamada de mente ou eu? Onde está esse princípio central que organiza tudo? Aquela já está dando um salto, né? Uma coisa assim, é a mente experienciando as coisas. Então, a mente experiencia o que quer que seja apresentado para ela, né? A consciência. Ela está usando consciência e mente aqui de uma forma, como se fosse a mesma palavra, né? Intercambiáveis, assim. Consciência, mente, para ela aqui nessa altura está tudo igual, assim, né? Então tem isso, tem a mente percebendo as coisas. Aí, mas só que na nossa experiência não tem só a mente percebendo as coisas. Eu estou percebendo as coisas, não é? A gente não diz assim, minha mente está percebendo a parede do meu quarto. Ela não fala isso, ela fala, eu estou percebendo a parede do meu, eu estou vendo a parede do meu quarto. Eu estou vendo, né? Então a gente usa a mente como uma base de designação do eu. Com base na mente que percebe as coisas, a gente fala, eu percebo as coisas. A gente começa como se a gente botasse um crachá na mente, né? O eu que está percebendo as coisas. Mas onde é que está esse eu? O ovo estourou. O Buda desperta para um modo de ser sem centro ou fronteira. Ele não encontra eu ou outro independentes. Nem mundo externo, nem interno, nem centro, nem periferia, nem união, nem separação, nem mente, nem matéria individualizadas. Ele percebe que tudo está surgindo de maneira dependente. Apesar de o corpo e a mente aparecerem e de nós os experienciarmos, eles não têm limites e nem fronteiras. E se é assim, onde é que poderia o eu residir? Onde nós começamos e onde termina o mundo? Se o eu existisse, o Buda conclui, seria tão grande quanto o nosso universo, que é infinito. É puxado esse texto, né? Oi, Val, você quer falar alguma coisa, meu bem? Não, Gê. Tá. Então, é desse jeito que a Lama está explicando, como a gente pensa assim, né? A gente pode pensar assim, tudo que a nossa consciência é capaz de perceber,
né? Seja por meio dos sentidos físicos, ou por meio da nossa imaginação, por meio da nossa memória, né? Tudo que a nossa consciência é capaz de perceber não existe de uma forma independente da nossa consciência. Por isso que os ensinamentos do Lama Laozi sobre esse tema aí, né, da importância da consciência na história do universo, né, é muito engraçado, porque ele fala assim, quem que estava presenciando o Big Bang, né? Quem que viu? Que criatura que estava ali? Fala, putz, olha o Big Bang acontecer. Não existia ninguém ali presenciando, são inferências, né? Que a gente faz com base, sei lá, em perguntas. Ele sempre fala assim, a gente sempre responde perguntas sobre o passado no presente, né? Mas a resposta que a gente tem, os meios que a gente tem para descobrir aquela resposta e a pergunta que a gente faz são dependentes. Uma coisa não existe sem a outra, né? Então, dependendo da pergunta que a gente fizer, dependendo do meio de investigação que a gente usar, a gente vai ter uma resposta diferente. Então, ele fala assim, é sempre possível, coemergência, exatamente, coemergência, é uma outra forma de dizer mesmo, né? Então, ele fala assim, é sempre possível editar o passado da forma que a gente quiser, né? Quanto mais, sei lá, métodos de investigação a gente descobrir, inventar, dependendo das perguntas que a gente fizer, a gente vai ter um passado diferente. O passado sempre é editável, porque as perguntas são feitas agora, né? Com meios de investigação que a gente tem agora. É muito louco isso, gente. Ele fala assim, eu não lembro se é algum livro, acho que não é um livro, é em Retiro que ele falava isso, né? Fala assim que a história do universo, ela é materialista, né? A gente fala que o universo surgiu a partir do Big Bang, da matéria explodindo, né? Porque a nossa visão de mundo é materialista. A nossa visão de mundo, agora, na sociedade ocidental, né? Explica o universo por meio da matéria. Agora, o budismo, por exemplo, ele tem outra história do universo, muito mais dependente de como a consciência funciona, né? De como a consciência opera. Então, para o budismo, o início do universo não é materialista, não teve um Big Bang. Pode até ter tido, mas não foi a origem do universo, né? A origem do universo para a filosofia budista, ela é com base na consciência, que é o que interessa para o budismo, né? Estudar a consciência, a mente, os aspectos mais sutis, né? Então, são passados muito diferentes. Então, afinal de contas, qual que é o passado verdadeiro? Cadê o passado verdadeiro, né? Não existe um passado verdadeiro. Isso é muito louco, muito louco. Sempre vai depender das perguntas que a gente fizer, né? E de como que a gente vai investigar, porque as coisas não são independentes, elas vão surgir sempre iguais. As percepções que a gente tem, a nossa mente e os sentidos físicos, por exemplo, né? Vão sempre ser dependentes. Então, por exemplo, quando a gente fala que a Lama está falando, né? A mente do Buda e a Lua não são iguais, não são a mesma coisa, mas também não são independentes, né? Mas depende da faculdade sensorial da visão para poder perceber, né? Então, o objeto, a faculdade sensorial da visão e a mente que está percebendo, elas são. Não existe uma coisa sem a outra, né? É sempre assim. Então, sempre tem uma restrição também, né? A gente só percebe o mundo com os sentidos físicos que a gente tem. Se a gente tivesse um outro tipo de sentido físico, o mundo seria outro. É como se fosse um método de investigação, né? A gente percebe, sei lá, é que a gente não consegue nem imaginar isso, porque a gente só tem esses sentidos físicos, a gente nem consegue imaginar como é que seria um outro sentido físico. A gente já discutiu isso em outros grupos de estudo. Não estou falando de assim, o microscópio ou o telescópio, que são todos ampliam, aprofundam a visão. Estou falando como que seria se a gente tivesse um outro sentido físico, que eu nem sei qual seria, não consigo nem imaginar. Mas a gente perceberia um outro mundo, não é? Da mesma forma que quem não tem algum dos sentidos físicos, por exemplo, uma pessoa que nasceu cega, nunca teve experiência visual, o mundo é diferente para essa pessoa. Aí é mais fácil a gente imaginar, né? Mas a nossa percepção, ela sempre vai depender da tecnologia que a gente dispõe, né? E ela é limitante. Então, assim, o que a gente percebe o mundo é para a gente a forma como a gente consegue perceber, né?
com os sentidos físicos que a gente tem. Mas como é que será que é o mundo mesmo, né? Como que será que é o mundo? Não existe esse mundo. A resposta é, não existe esse mundo, porque o mundo e tudo que surge para nós depende da consciência, depende dos métodos que a gente usa. Então, o mundo depende da percepção que a gente tem, com certeza. Não existe um mundo independente da percepção que a gente tem. Não existe isso. Então, a gente nem precisa se preocupar com essa resposta. Como é que seria o mundo? Tem essa pergunta na ciência. Como é que é o mundo aos olhos de Deus? Porque vamos imaginar que Deus, né? Durante muito tempo, lembra que a ciência foi muito casada com a religião católica, inclusive, né? Cristã. Então, tinha essa pergunta, como é que é o mundo, o universo aos olhos de Deus? Como se Deus fosse o todo-poderoso, que é considerado todo-poderoso, que poderia perceber todas as coisas e todas as infinitas possibilidades, né? Só que essa resposta não existe, porque não existe, né, essa percepção completa das coisas. O mundo está na nossa cabeça, mais ou menos, né? Não é bem na nossa cabeça, né? Mas na nossa mente, sim. Não dá para separar. Não é que está na nossa mente, mas é que é independente, é dependente da nossa mente, né? É completamente dependente. Não dá para separar o objeto observador da percepção do observador. Não dá para separar. É uma tríade, sempre, né? Objeto, o método de observação e o observador, né? Se um desses cair, caiu, acabou. Não existe. Aquilo simplesmente não existe, né? Agora, a gente não entende isso. Não gosto nem de falar desse assunto, porque eu não entendo nada, e acho que as pessoas todas não entendem também, com exceção dos próprios físicos quânticos, né? Mas a gente entende muito pouco de física quântica, se fala muito de física quântica, a gente não entende nada, né? Quem entende mesmo são os físicos quânticos. Mas diz o Alan Wallace, que é um físico quântico, que se a gente entendesse mesmo, se o mundo tivesse realmente entendido que a física quântica descobriu que foi exatamente isso, tudo teria se transformado, né? Mas ainda não sei por que cargas d'água a gente ainda não conseguiu absorver isso, né? Que o objeto observado depende do observador, do método de observação. Não existe nada independente disso. Isso tem um impacto assim que a gente não consegue nem dá nem para avaliar. E o fato é que ainda não aconteceu, né? Ai, ai, ai. Então vamos seguir aqui com a lama. Então, o Buda e o vendedor de cachorro-quente. Se nós ainda não tivemos uma experiência direta da interdependência e da ausência de fronteiras, as coisas podem ficar um tanto quanto abstratas e vagas. Então, por exemplo, quando se deparam pela primeira vez com o caminho do meio, que não é o SEB, Viamão, é o caminho do meio, a filosofia do caminho do meio, né? As pessoas algumas vezes pensam, bem, se nós não podemos encontrar os parâmetros do eu e do outro, isso deve significar que tudo é um. A gente tem essa tendência, né? A gente quer categorizar entre um e muitos. Existente, não existente, né? O que vai e o que volta. A gente quer encontrar essas características. Né? Esses extremos conceituais, assim. Você já ouviu essa piada? O que o Buda disse para o que você já ouviu essa piada? Pergunta, você já ouviu essa piada? O que o Buda disse para o vendedor de cachorro quente? Faça-me um com tudo. Não funciona bem em português. Deixa eu ver se a nota da tradutora. Em inglês, a piada funciona bem melhor tendo a resposta do Buda. Make me one with everything. O duplo sentido de faça para mim um com tudo e faça-me um com o todo. Make me one pode ser. Make me one pode significar faça um, né? Ou me faça, me transforme em um com tudo, né? Então, essa piadinha que só funciona em inglês. Português não funciona de jeito nenhum. Faz um cachorro quente com tudo, né? A gente falaria. Ou me transforme em um, ou me una a tudo, né? Mas o que isso significa exatamente? Será que significa que tudo é igual? A maioria de nós argumentaria que não é desse modo que experienciamos o mundo, né? Não é porque as coisas surgem de maneira dependente, ou porque elas existem de forma dependente, que elas são iguais, né? Então, o Buda não disse que tudo é um. Essa noção de unidade, de somos todos um, isso aí não existe no budismo. Não existe.
né? Ele disse que tudo surge em dependência de alguma outra coisa. Então, essa tríade sempre está junta, mas não são todas iguais. O observador não é igual o objeto, nem é igual a percepção, né? São coisas separadas, mas que surgem de forma independente, né? Acredito que quando as pessoas dizem que tudo é um, elas querem dizer que se sentem conectadas com tudo que as cerca. E isto, sim, está relacionado à experiência de interdependência. O processo de interdependência permeia tudo, né? Mas não é verdade que tudo é uma coisa só, né? Se prestamos atenção à linguagem, nós começamos a compreender sutilezas importantes que mudam a forma como vemos as coisas. Como é que tá por enquanto, amores? Deixa eu ver se... Não dá para separar isso. Tá bom demais, tá muito bom. Quem que é esse usuário do Zoom aí que tá desnomeado? Quem que tá falando? É a Ludmilla sempre. Ah, Lud. Ah, ser renomeado. Esqueço. Eu não sei. Eu esqueço. Lud, vou deixar assim, ó, pra gente saber quem tá falando. Então é isso, né? Essa interdependência é um aspecto muito fundamental da nossa experiência, né? Que a gente não... Eu nunca ouvi falar disso fora do budismo, para ser bem sincera com vocês, né? Esse aspecto de como que as coisas existem, a gente não estuda em outro lugar, assim. Eu não... Realmente, para mim, nunca ninguém me apresentou isso. Foi uma grande descoberta, assim. Foi uma coisa muito impressionante, que eu me lembro de ter ficado muito encantada com essa visão budista da interdependência, né? De nada surgir de forma independente. E ainda assim não ser tudo a mesma coisa, né? É muito, muito maravilhoso isso. Então, vamos seguir. Nem igual nem diferente. Então, outra forma de compreender a afirmação do Buda, de que tudo surge em dependência de alguma outra coisa, é dizer que as coisas nem são iguais e nem são diferentes, né? Por exemplo, o eu e o mundo que nós percebemos não são iguais, mas tampouco podemos separar o mundo da consciência que temos dele. Não tem como, né? Eles surgem juntos, é a coemergência mesmo. Essa palavra é muito boa também, esse termo é muito bom. Coemergem, né? Surgem juntos, assim. Essa é uma afirmação poderosa, porque desafia a nossa crença de que as coisas existem separadamente com seus próprios parâmetros, por si sós. E que a gente só vai lá e checa, só vai lá e confirma. Não é assim. É muito louco isso. Não existe um mundo que é de uma determinada forma e que eu vou lá e só checo, verifico. Uma coisa que já existe ali, né? Tem um retiro muito maravilhoso do Lama Wallace, que é o Dharma Tolo de um Idiota Vestido de Barro e Penas, que a gente está estudando no domingo, que foi um texto que mudou a minha vida, assim. Um retiro que mudou... Eu já fiz não sei quantas vezes esse retiro, porque tudo que era lugar que eu mandava esse retiro, eu ia assistir. Ou depois assistir gravações também, e transmissões. É um texto que fala sobre isso, assim, como é que o mundo surge na dependência... Não é o texto só, Lud, não adianta. Posso até mandar o texto, mas não vai adiantar. Precisa de assistir o retiro. É um retiro de 2016 que está gravado na internet, daqui do Brasil, né? Posso passar o link do retiro. E vocês podem participar do estudo que a gente está fazendo no domingo também, desse retiro. Mas ele explica como é que as aparências, ou seja, como que tudo que a gente é capaz de perceber por meio dos sentidos físicos, como é que essas aparências só surgem quando a gente toma consciência delas. Elas não estão lá esperando para serem percebidas de uma forma igual por todo mundo. Elas não existem independentes. Ele fala assim, para onde vão as aparências quando você fecha o olho? As aparências desaparecem. A parede não. Mas a minha experiência de parede desaparece. E a gente fica pirado com isso, né? Fala, como assim desaparece, né? Aparência desaparece. Quando você dorme, as aparências ficam lá esperando você acordar. Não, as aparências desaparecem junto com você. A percepção do mundo, a experiência do mundo desaparece junto com você. Reaparece quando você abre o olho. A experiência das coisas. Que é tudo que a gente tem, pessoal. A gente não tem outra coisa. A gente só tem experiência das coisas. Mas a gente não acha isso. A gente acha que o mundo está lá fora, existente, de um determinado jeito, e que eu só estou lá conferindo. E que todo mundo, portanto, vai perceber a mesma coisa, porque o mundo, afinal de contas, é do jeito que está lá fora. Não é.
surge junto com a gente, com a nossa consciência. Para um bicho, a gente nunca vai saber, porque a gente não vai ter a possibilidade de conversar, menos que a gente se ilumine, né? E a gente se lembre de como que era a nossa vida como bicho. Mas, possivelmente, um morcego tem um texto filosófico doido, assim, completamente doido, sobre como que um morcego percebe o mundo. A gente nunca vai saber como é que um morcego percebe o mundo, mas seguramente é de um jeito muito diferente de nós, né? E é o mesmo mundo, em tese, né? Uma manhã, meu filho acordou. Como é? Uma manhã, meu filho acordar disse: Nossa, como o mundo fica colorido quando eu acordo. Que graça. Já comecei com um passarinho ali que respondeu, acredite. Ah, não fala isso, Ludi. Vou ficar preocupado contigo. Vai faltar sempre conceitos, né? Para trocar ideia com bichos, assim. Então, onde é que a gente parou? Por exemplo, o eu e o mundo que nós percebemos não são iguais, mas tampouco podemos separar o mundo da consciência que temos dele. Essa é uma afirmação poderosa, porque ela desafia a nossa crença de que as coisas existem separadamente com seus próprios parâmetros, ou seja, de uma determinada forma, né? Mas, então, se o eu e o que nós percebemos não são iguais nem diferentes, para onde que isso nos leva, né? A verdade é que ele não nos leva a lugar algum. Coloca-nos além dos limites do pensamento ordinário, no caminho do meio. Está além dessas conclusões que a nossa mente conceitual é capaz de chegar. Isso é enlouquecedor, porque a nossa mente quer entender, ela quer categorizar, ela quer colocar as coisas no lugar. Só que não dá para colocar no lugar. Mas para que possamos entender como isso é possível, nós precisamos examinar as nossas visões. Então, apenas imagine que somos iguais a todas as coisas, ou um com o todo. Como então funcionaríamos na nossa vida cotidiana? Quantos ingressos nós teríamos que comprar quando nós fôssemos ao cinema? Nós teríamos que comprar ingresso para o mundo inteiro, para toda a humanidade. Quantos dentes teríamos de escovar pela manhã? Qual seria o nosso nome? Se fôssemos um com o todo, poderíamos usar esse argumento a nosso favor e tentar fazer com que os outros pagassem as nossas contas? Fica logo ridículo, né? Quando a gente coloca desse jeito, né? Fica ridículo. Ah, é lógico que eu não sou um com o todo. Então, duvido. Ninguém cairia nessa. Acontece que tudo é um. Não, desculpa. Acontece que tudo é uma ideia vaga que algumas vezes dizemos sem refletir sobre o seu real significado. Então, logo fica ridícula essa afirmação, de que tudo é um. As aparências enganam aos que... Como é que é? Aos que odeiam e aos que amam, né? A MPB manja das coisas. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que estamos separados dos outros. Se nós fôssemos verdadeiramente independentes, a gente não conseguiria se relacionar, não teríamos relação alguma com aquilo que chamamos de nosso mundo. Se estivéssemos separados, nós não poderíamos interagir com nada. Nós somos completamente separados, não tem como conectar. Nem mesmo comprar um ingresso para o cinema ou escovar os dentes, ou conhecer, ou tocar, ou ver qualquer coisa. Que dirá experimentar em geral, né? Se a gente fosse completamente independente, a gente não teria experiência nenhuma de nada. Nem veria nada, nada. Então, isso também não é possível, né? Felizmente, por meio de nossa própria percepção direta, podemos ver que não é esse o caso. Nossa interação com o mundo define a nossa consciência a cada momento. É uma animada e imprevisível troca. É isso que está acontecendo. Cada momento, a gente está experienciando o mundo, externo e interno, a cada momento. É isso que compõe a nossa vida. É a experiência que a gente tem a cada momento. Né? Aí, o que a gente faz? A nossa mente conceitual, ela pega todas essas experiências e conta uma história, dá uma sequência. Mas o que está acontecendo é que a gente está experienciando tudo a cada momento. Nem igual, nem diferente nos leva a compreender as relações. Significa que, em relação ao nosso filho, somos uma mãe. Em relação à nossa mãe, somos filha. Em relação ao nosso professor, somos estudante. Em relação ao universo, somos tão
tão pequenos. Em relação a um inseto, somos grandes intimidadores. E mesmo assim, todas essas descrições ainda não nos oferecem conclusões sobre o que realmente somos. É muito inquietante isso daí, né? Porque assim, a gente quer ter uma conclusão, né? A gente quer chegar a alguma resposta. Se afinal de contas eu sou o quê? Se eu sou filha em relação à minha mãe, mãe em relação ao meu filho, aluno em relação ao professor, professor em relação ao aluno. Afinal de contas, o que eu sou? Né? Eu sou tudo isso? Se eu pegar todas essas coisas essas formas sobre as quais eu surjo, se eu pegar tudo isso e somar, isso é o eu? Também não é, né? Porque isso é tão infinito de possibilidades que também não dá para ser essa resposta, né? Então, ou eu sou vazio, então, mas o que é ser o vazio? O vazio é alguma coisa que a gente é, né? Então, o bom é que a gente não precisa responder, pessoal. Essa é uma pergunta que continua aberta, né? Não tem como responder essa pergunta. Mas ainda assim a gente precisa continuar se fazendo, porque todas as respostas que a gente chegar não vão ser respostas verdadeiras. Então a gente continua fazendo a pergunta. Somos impossíveis de encontrar, nós não temos onde ser encontrados. Esquivos e inconclusos, sempre oscilantes e dinâmicos, e mudamos conforme o nosso mundo. Ainda assim, temos que pagar conta, podemos ter certeza de que existe alguém aí fora esperando para receber nossos boletos, né? O fato de que eu e o outro não são iguais nem diferentes nos dá material para pensar. Há algo de libertador nisso tudo. Há algo de compassivo também. E esse é o caminho do meio. Que incrível! Caramba, nós acabamos um capítulo. Nós não vamos começar outro agora. Deixa eu só marcar aqui. A gente tá indo rápido e a gente pode ter... Qual que eu ponho mesmo? Azul, né? A gente vai começar o capítulo 5 depois, então, semana que vem. Então, ela tá falando desse termo aí, né? Ah, o Bruno pegou o artigo do morcego. Thomas Nagel, exatamente. Como é ser um morcego. Putz, uma vez eu tive que traduzir. Eu até esqueci o nome dele, porque eu tenho um trauma. Não devia esquecer, porque eu nunca mais quero traduzir esse cara falando. Porque ele... Não, ele é maravilhoso, é um filósofo maravilhoso. Só que é muito difícil. Eu joguei a toalha na tradução, assim. Era uma tradução simultânea, eu joguei a toalha. Falei, não dá. Eu vou fazer de qualquer jeito, mas depois eu vou refazer. Eu tive que transcrever o que o cara falou para poder fazer a tradução, porque era impossível. E era sobre esse texto ainda. E é super complicado. Vocês vão ler. Leia aí para vocês verem o tamanho da complicação que o texto é. E era ele comentando o texto. Pelo amor de Deus. Ninguém merece traduzir daquele jeito, jogada. Bom, mas... Então, essa reflexão que a Lama faz nesse capítulo, né? Afinal de contas, quem somos nós, né? O que é? O que é esse eu que a gente chama? Que a gente tanto quer definir, que a gente tanto se define e faz um esforço para sustentar essa definição que a gente cria, né? Isso é um tremendo esforço inútil completamente, porque não tem como parar de pé, assim, o fato é que a gente é relacional. É assim que o eu surge. O eu surge na dependência do que está posto naquele momento, né? Do que está surgindo naquele momento. Se a gente tivesse essa liberdade, se fosse... é que não é fácil lidar com essa liberdade, né? A gente quer se definir, a gente precisa de definições, assim, não é? É muito difícil você funcionar e operar, né, e agir no mundo assim com essa liberdade completa, assim, é muito difícil. A gente preferia, é a mesma coisa que você vai fazer uma compra, aí tem 500, você vai comprar uma pizza, né? Antigamente só tinha pizza de mussarela, de calabresa, portuguesa. Não, mais fácil que isso, é café. Café, antigamente só existia café. Café ou não café. Agora não. É o negocinho verde, é a cor. Eu nem sei as coisas que é. Aquele monte de Nescafé. Fica super complicado você escolher o café que você quer, né? Super complicado. Eu prefiro. Até o pessoal só funciona assim. Eu quero café. Qualquer um café. O café mais normal que tem. Mas não, agora tem 400 tipos diferentes de café, né?
A gente não consegue funcionar direito com tanta liberdade assim, né? Mas imagina assim, eu tô brincando, café é um exemplo idiota, mas eu ainda sofro com esse negócio de café. Mas a liberdade de a gente poder ser livremente como for mais adequado em cada momento é completamente libertador, né? A gente não precisar cumprir papéis, né? Mas na filosofia budista isso não fica solto assim, né? A gente não precisa cumprir papéis, mas a gente tem um voto de bodhisattva, por exemplo, né? Então eu não vou cumprir papéis, mas eu vou ser o que for melhor naquele momento para todos os envolvidos ali, né? Então, esse é um referencial muito importante, porque a gente pode chegar à conclusão assim: sabe de uma coisa? Eu não preciso cumprir papel nenhum, vocês vão todos pro meio do inferno, eu vou fazer o que eu quiser. E não é esse o ponto também, né? A gente tem uma liberdade, a gente pode se livrar do que nos atrapalha a qualquer momento. Mas a gente tem um voto para cumprir, né? O voto de ser o que for mais benéfico. E não é maravilhoso a gente poder ter liberdade para ser o que for mais benéfico para nós e para o outro? Eu acho que isso é, assim, de uma preciosidade. Pode dar um faniquito, né? Porque a gente queria ter papéis bem definidos. O que eu tenho que fazer, afinal de contas? O que é que eu tenho que fazer? Putz, o fato é que pra gente, quando a gente cresce, não tem mais isso. Não tem mais isso. O que a gente tem que fazer? Ninguém sabe. Ninguém tem essa resposta. Não tem manual, né, para isso. E o Varela, falando essa história do cara, do filósofo que eu traduzi, foi num simpósio Varela, que eu inventei de traduzir uns anos atrás. Sozinha. Eu tenho parafuso a menos mesmo, porque não é possível fazer isso. Mas o Varela, ele usava essa palavra enação, né? Que é uma coisa super preciosa, assim. Que é justamente isso, como é que as coisas surgem na relação, né? Então, a compaixão enativa, por exemplo. Como é que você pode expressar compaixão naquela situação, no contato com o outro, naquela circunstância, né? Sem uma prescrição, assim. Sem uma ideia pré-concebida do que fazer naquele momento. E é possível isso, porque a gente tem essa completa liberdade, não tem nada que a gente tenha que levar pronto, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é maravilhoso, é completamente libertador, é completamente aflitivo, porque às vezes a gente queria mais uma receita de bolo para poder seguir e acabou, né? Não complica, fala o que eu tenho que fazer e acabou. Só que a gente tem que entender que isso não existe mesmo, né, amores? Que a gente vai precisar descobrir mesmo, né, em cada situação, usando as bases mais adequadas, né? Esse autor era o John... Não, não era o John Donne. O que eu estava traduzindo? Não. Eu vou lembrar o nome dele. John Donne é relativamente fácil de traduzir, perto desse... Porque sabe o que é mais difícil de traduzir? É uma pessoa que está lendo alguma coisa. Porque não tem uma entonação. E geralmente geralmente a linha de raciocínio é muito mais complexa quando a pessoa está lendo, porque ela teve um tempo de elaborar, né? É muito difícil. Além de tudo, ele estava lendo. Como é que era o nome dele? Eu vou lembrar já já. Mas não era John Donne. John Donne é maravilhoso, né? E aí, chuchus? Acho que vale a pena a gente ler de novo esse capítulo, né? Até a semana que vem, ver como é que isso funciona pra gente, como é que é essa nossa tentativa louca de ficar se definindo, né? Aí eu sou tal pessoa. O Lama Santos brincava muito com isso. Ele falou assim: eu sou aquela que gosta de Coca-Cola, não gosta de Pepsi. E daqui a pouco a gente se enjoa de tomar Coca-Cola, começa a tomar Pepsi. Putz, aí vira uma crise de identidade desgraçada. Ai, agora quem que eu sou? Tô perdida. O Lama falava assim: eu não sei o que é pior. Quando o aluno chega para mim e fala: Lama, eu tô perdida. Ou quando alguém chega para ele e fala assim: Lama, eu me encontrei. Ele fala: não sei o que é pior. Porque quando a pessoa fala: eu me encontrei, agora eu me encontrei. Quer dizer que ela encontrou um jeito de se aprisionar, de se engessar, né? Perdeu a liberdade. Quando a pessoa fala, Lama, eu tô perdida, quer dizer que a pessoa não sabe o que fazer com aquela liberdade também, né? Capaz ela ficar paralisada, porque tem tantas opções que paralisa, né? Mas, amores, é isso que nós temos para viver, viu? É isso aí. Ou a gente abraça essa liberdade aí, ou a gente vai ficar tentando, para sempre, ficar tentando se definir, defendendo, né?
criando javali no estudo da roda da vida, essas identidades, né? Esses eus que a gente acha que tem que existir, são um dos 3 animais que fica bem no miolinho da roda da vida. É o javali. O Lama fala assim: pega na sua casa quantos cartões de visita você já teve, né? A Carol só teve um, eu acho, cartão de visita, porque ela trabalha desde sempre no mesmo lugar. Mas normalmente as pessoas têm muitos cartões de visita, trabalharam em muitos lugares diferentes. Hoje não existe nem mais isso. Nem sei se tem gente que talvez nem sabe o que é isso. Deixa eu ver a carinha de vocês. A Tainá talvez nunca não sabe o que é cartão de visita. A Ana talvez não também. Sei lá, os jovenzinhos não sabem o que é cartão de visita. Mas, né? Porque hoje em dia isso é coisa do Agora é passado. digital, G. Agora é Não é digital. mais físico. Muito mais imaterial, muito melhor. Num certo sentido, sabe o que eu acho? Que essa coisa do mundo digital, do mundo virtual, eu acho até que ajuda a gente a solidificar menos as coisas, sabe? Porque tudo muda tão rápido que a gente não tem nem tempo de solidificar, já mudou, né? Então, acho que, em um certo sentido, ajuda. Cartão de apresentação, tipo cartão de apresentação. Mas, assim, quantos que a gente não já teve, né? E a gente fica tentando... Olha lá, o Bruno tem, ó, tá mostrando o cartão dele. É muito engraçado, né? Aí a gente... Todos esses cartões aí são javalis que a gente trouxe ao mundo, né? E daí o que acontece? O javali tá lá, né? A identidade tá lá. Quando alguém ameaça essa identidade, surge a cobra, que é a raiva, para defender o javali, né? E o outro animal que sustenta o javali é o galo. O galo fica o tempo inteiro fazendo coisas. Então, se o javali não ficar fazendo coisa o tempo inteiro, ninguém nem nota que ele existe, né? Então, a gente fica o tempo inteiro fazendo coisas para o javali poder brilhar, né? Ser forte, se fortalecer. E quando alguém ameaçar, a cobra vai defende. Fala, Ninhá. Eu, por exemplo, antigamente eu ligava para alguém, para algum cliente, e falava, é a Ana de não sei aonde. Aí agora eu falo, é a Ana que trabalha em tal lugar. Ah, Que é diferente, melhorou. Melhorou. né? E eu não como carne. Uhum. E aí falam, mas você é vegetariana? Não, eu não Eu não como como carne. carne. Mas é engraçado, né? A gente tenta se definir, os outros tentam definir também. A Não gente se quero sente ser mais seguro se definida, definir, né? né? Javali de cabelo lindo ao vento, como fala. Um javali lustroso, né, Jamie? Um javali lustroso. É isso aí, gente. A gente quer mesmo um javali para chamar de meu, né? Para chamar de eu, na verdade. Mas é isso, chuchus. Vamos então se despedir. Vamos dedicar os nossos méritos para que a gente possa voar e se divertir nessa liberdade completa. E que nosso coração de Bodhisattva possa florescer nessa liberdade completa, frente a todas as identidades que durante tanto tempo a gente tentou defender. A gente possa usar as nossas identidades como a gente quiser, da forma melhor. Então tá, meus amores. Boa semana para todo mundo, bom feriado, né? Amanhã é feriado. Para mim não faz a mais pálida diferença, mas para muitas pessoas faz. Então, muitos beijos. Obrigada, gente. Obrigada. Até semana que Obrigada, vem. Obrigada. Obrigada, Gê. Obrigada. Obrigada, Gê. Beijo. Obrigado, Gê. Obrigada, Gê. Beijo, obrigada.